E você já parou para se fazer uma pergunta? Você sabe quem são os seus verdadeiros inimigos? Provavelmente você acha que tem isso muito claro na sua cabeça, né? A gente divide o mundo de uma maneira que nos parece muito simples, né? Os traficantes eram inimigos, né, dos policiais que invadiram ali a comunidade no Rio de Janeiro. Os que torcem para o Lula, né, são inimigos daqueles que torcem para o Bolsonaro. Você já parou para pensar se pode ser que você esteja errado? Você já parou para, enfim, imaginar essa possibilidade? Para começar, eu não gosto da palavra inimigo. Eu prefiro a palavra adversário, né? E sim, temos adversários nas nossas lutas políticas, nas nossas caminhadas, nas nossas jornadas. E eu gosto muito da palavra adversário, porque a etimologia da palavra adversário, ela é adverso, ou seja, ad, aquele que está junto, ao verso, ao outro lado. Então é quem está junto ao outro lado. Mas o outro lado já é algo que, enfim, nos diz muita coisa, né? Somos dois lados de um mesmo objeto, de uma mesma realidade. Pegue uma folha, né? Uma folha de papel, aqui, deixa eu pegar uma folha de papel sem nada escrito, então tá aqui. Uma folha de papel, né? Imagine o seguinte, numa folha de papel, quando você consegue ver as coisas como um lado e o outro lado, tente fazer um furo de um lado de uma folha e não furar o outro lado. Tente amassar um lado da folha e não amassar o outro lado. Então, eu começo gostando dessa expressão adversário, porque ela mostra o seguinte: você não pode querer a morte do seu adversário. Você não pode querer o mal do seu adversário. Você pode até querer vencer o seu adversário, para que ele faça parte do seu lado, que é um lado que você acredita que busca justiça, que busca uma maior igualdade, que busca, enfim, uma felicidade plena, que busca tudo isso. Mas todos, e queiramos ou não, formamos um uno, né? Um todo, né? Um objeto, com verso, né? E lado, né? O lado e o verso, aqueles que estão aqui e os adversários, né? Mas o ponto é o seguinte: será que os policiais são adversários das pessoas que moram ali na comunidade? Será que as pessoas, boa parte delas que votam no Lula, são os verdadeiros adversários das pessoas que votam em Bolsonaro? Ou será que existe todo um teatro, toda uma mágica, toda uma ciência até, para nos fazer ver aqueles que são nossos iguais como nossos adversários e esconder os nossos verdadeiros adversários? E se eu te disser, e talvez isso te choque, e talvez isso te cause uma reação imediata de o Eduardo pirou agora, e se eu te disser que aqueles policiais que estavam no Jacarezinho e as pessoas contra as quais eles estavam combatendo estão do mesmo lado dessa folha? E se eu te disser que boa parte das pessoas que odeiam Lula e que odeiam Bolsonaro estão no mesmo lado desta folha, que não são adversários, que estão no mesmo verso? Sabe quem são os nossos verdadeiros adversários? Os nossos verdadeiros adversários são as pessoas que colocam 95% da população nessa situação de usar os seus talentos, de usar os seus músculos, de usar a sua inteligência, de usar a sua força, de usar o mais valioso de todos os bens, o seu tempo, para dar mais poder a eles, para enriquecê-los, para fazê-los cada vez uma tribo mais concentrada, poderosa e perversa. Nossos adversários
de lulistas e bolsonaristas, de policiais e de traficantes, ouso dizer, são um Luciano Hang da vida, dono da Havan, que faz sua fortuna por causa das amizades que tem com os poderosos e trazendo produtos de outros países, sabe-se lá se legalmente ou ilegalmente, como fez no início de sua carreira, destruindo a indústria nacional para vender aqui no Brasil e fazer uma fortuna. Nossos adversários são Roberto Justus da vida, que dizem que 5, 7 mil pessoas vão morrer nessa doença. Isso não é importante, o importante é a economia. E aí, quando mais de 420 mil pessoas morrem, ele pega um avião e vai para os Estados Unidos se vacinar com a sua família. Nossos adversários são Paulo Guedes, que nunca produziu nada na vida, que nunca foi produtivo, que nunca gerou riqueza que ficasse nesse Brasil e reclama que empregadas domésticas vão para a Disney, que reclama que filhos de porteiros entram na faculdade, que reclama que as pessoas querem viver muito. Nossos adversários são os bancos como Bradesco, Itaú, Santander, que pegam mais de R$1 trilhão em liquidez injetada pelo governo, pelo sistema, que pegam linhas de crédito a taxas subsidiadas e não repassam para as pessoas, tendo no ano da maior crise o seu maior lucro. Esses são nossos verdadeiros adversários, de todos nós. E enquanto não conseguimos ver como nossos adversários aqueles que desmatam a Amazônia e depois, roubando as terras da União, que são nossas, de todos nós, legalizam essas terras por causa de deputados e deputadas que eles elegeram com seu dinheiro sangrento, ilegal e imoral, quando não entendermos que nossos adversários são ministros como o Ricardo Salles, que destroem aquilo que é de todos nós, e quando digo todos, incluo nisso todos os animais que vivem nessa terra, toda a fauna, toda a flora, tudo isso compartilhado. Quando nós entendermos que os nossos adversários não são esses que o teatro da vida nos ensinou, são aqueles escondidos atrás da coxia, atrás dos panos, mas que destroem a nós e aqueles a quem chamamos de inimigos, teremos começado a mudança. Vamos acordar para entender que vocês que odeiam Lula e vocês que odeiam Bolsonaro, boa parte, estão do mesmo lado. Que os policiais que estamos culpando pelo massacre do Jacarezinho e as pessoas que moravam na comunidade, que foram mortas completamente à margem da lei, estão do mesmo lado. Sim, porque as pessoas que moram na comunidade gastam suas vidas para tornar os que moram no Leblon ricos. E os policiais gastam sua vida para proteger esses que moram no Leblon também. E os dois se matam. Nada contra quem mora no Leblon. Aqui uma alegoria. Mas sim, boa parte desses adversários moram na Delfim Moreira, na Vieira Soto, nos Jardins em São Paulo. Chegou a hora, aliás, já passou da hora de percebermos, de despertarmos, de acordarmos para quem são nossos verdadeiros adversários. É impossível vencer alguém que você não conhece. Se quisermos vencer essa realidade que vivemos no Brasil, precisamos enxergar contra quem verdadeiramente estamos lutando.